E ainda falando sobre arte, a Fundação Júlio Campos criou o projeto Heróis da Covid. 15 artistas de renome internacional participam da criação de uma galeria de arte a céu aberto. A iniciativa visa homenagear, reconhecer e valorizar os profissionais que estão atuando na linha de frente da saúde neste momento. Galeria de arte a céu aberto para homenagear os heróis da Covid-19. A iniciativa da Fundação Júlio Campos, entidade sem fins lucrativos, reconhece e valoriza os profissionais que estão atuando na linha de frente no combate à pandemia do novo coronavírus e na manutenção de serviços essenciais. Os muros da entrada da fundação, localizada na Avenida Couto Magalhães, no coração de Várzea Grande, fazem a população que por ali circula diminuir os passos e contemplar as belezas artísticas. É muito lindo. É uma obra de arte que ninguém vê hoje em dia, né? É para se dizer para muitas pessoas isso aqui é um insulto, mas para outras isso aqui já traz alegria. 15 artistas matogrossenses participam da criação, pintando asas em muros das cidades, simbolizando heróis colocados no meio de uma pandemia como verdadeiros anjos na terra, com muitos deles já tendo perdido suas vidas em favor de salvar e servir milhares de outras pessoas em Mato Grosso. Nós acreditamos que a arte é uma forma de também educar a pessoa. E por isso nós sempre valorizamos a arte e a cultura aqui na Fundação. Pensando nisso, nós convidamos esses artistas porque nós acreditamos que o artista é a melhor pessoa para simbolizar, para colocar por meio da sua arte o nosso sentimento de gratidão que nós queríamos passar a todos os profissionais que estiveram envolvidos, que estão atuando na linha de frente desta pandemia. E eles são as melhores pessoas para criar essa conexão com o público que a gente quer. Neste sentido que a gente quer mostrar à população que essas pessoas valem muito, essas que estão trabalhando na linha de frente. E aí você tem médicos, enfermeiros, você tem a polícia, a segurança, você tem aquele caixa do supermercado que está lá atendendo você. Então, todos esses nós consideramos heróis. Alguns deles, infelizmente, faleceram para salvar outras vidas. Então é uma pequena homenagem através dessas obras nossas, com essas asas bonitas, cada um na leitura e releitura de seu autor, né? As asas desenhadas por Regis Gomes em grafite 3D deixam a pessoa dentro da arte. Você fica de frente para a obra, dá uma distância, dá a impressão que a pessoa está levitando, que realmente tem uma mão segurando a pessoa. Sérgio Vene, em sua arte, desenhou uma asa em forma de buquê de flores. Essa questão da flor dá essa conotação também dos que a gente perdeu nessa luta, né, contra o Covid. Então a minha homenagem é essa, flores para eles. A construção de uma casa própria de qualidade para a mãe e os irmãos sempre foi o sonho da estudante de medicina Geisiane Souza. Com a ajuda de amigos e parceiros, a jovem hoje pode comemorar. O projeto sai do papel e a cada dia ganha mais vida na cidade de Nortelândia. Pelas redes sociais, a jovem de 25 anos, Geisiane Souza, pediu ajuda para a construção de uma casa para a mãe e os irmãos, na cidade de Nortelândia. É com meu coração repleto de amor, repleto de alegria que eu venho conversar com vocês sobre o meu projeto, que é o projeto Construção de um Lar. Esse projeto ele visa arrecadação de dinheiro para que eu possa estar construindo, né, uma casa segura para minha mãe e para os meus irmãos lá na minha cidade natal, que é lá em Nortelândia, Mato Grosso.
A atual moradia da mãe e dos irmãos menores, construída de madeira, está velha e em situação de risco à família. O meu sonho é ter uma casinha boa, comigo com meus filhos, morar dentro, né, para nós dormir despreocupados. Quando chover, não correr risco de molhar, né, e quando dá uma ventania também, né, e não cair também, né. Aí a gente, né, porque essa casa aqui é muito tempo já que ela dá, né. Então a gente pede colaboração de todos que puderem dar uma força pra gente, né? O desejo da mãe, depois de anos morando de favor em várias casas da cidade, finalmente vai se tornar realidade. A meta inicial da jovem era de R$12 mil para fazer o que ela chama de puxadinho. Mas no final, a família conseguiu uma casa inteira. Professores de medicina da Geise, que está no último ano de graduação do curso, se reuniram e pediram ajuda na comunidade médica de todo o Brasil. Em uma semana, R$85 mil foram arrecadados. Tijolos e cimentos transformaram o sonho em construção. Graças a amigos próximos de mim, eu resolvi abrir a nossa história para outras pessoas, e muitas pessoas se identificaram em todas as dificuldades que a gente enfrentou. E a senhora vai ter a sua casa. A senhora vai ter a sua casa, a senhora vai ter pela primeira vez o seu quarto com uma porta que a senhora sempre quis. As crianças vão ter o quarto delas. A gente vai ter uma casa de material pela primeira vez na vida. A gente vai ter. Graças a Deus, eu agradeço a todos que estão me ajudando nós. Que Deus abençoe todas essas pessoas que estão nos ajudando a gente. Que Deus vai dar a todos, vai abençoar todos eles por ter ajudado nós. Aos poucos, a nova casa de material vai ganhando forma. A alegria das crianças com a nova moradia emociona. Você vai ter seu quarto, Andressa. Você vai ter sua casa. O desejo deles de ter ao lado deles, o prazer deles ter o larzinho deles no quarto deles, né? Ficar mais à vontade, né? Era um sonho que eu pedia tanto para Deus me realizar para os meus filhos, para mim e para meus filhos. Você vai ter um quarto, você vai ter tudo, meu amor, você vai ter tudo. Você também vai ter? Você também vai ter, Diego. Você também vai ter. E haja coração também para a avó, Dona Francisca, que aos 76 anos finalmente vai ver a filha realizando o sonho da casa própria com qualidade. Jesus está ajudando nós, ajudando os povos tudo, que está colaborando, está ajudando. Que Deus, Jesus, abençoa todas essas pessoas que estão ajudando e acho que ainda vai ajudar ainda. Que Deus abençoe com vida, com saúde, com felicidade, com paz, com alegria. Mais coisa boa, em nome do Senhor Jesus. A falta de adesão à campanha de vacinação acendeu um alerta vermelho e fez com que a Sociedade Brasileira de Pediatria encaminhasse um manifesto ao Ministério da Saúde pedindo tomada de providências. O pedido dos pediatras ocorre após a revelação de que o Brasil não atingiu a meta para nenhuma das principais vacinas infantis, conforme dados do Programa Nacional de Imunização. E as fake news têm uma parcela de responsabilidade nisso. Você aí de casa sabe a importância de vacinar as crianças? A gente traz agora os riscos da não vacinação. A vacina, por exemplo, do sarampo, nós sabemos que o impacto que o sarampo teve na sociedade há muitos e muitos anos atrás. O sarampo era uma doença, era um vírus que ele, ainda hoje, né, que voltou, mas ele causa lesões, às vezes, no ouvido da criança. Então, você tinha muita perda auditiva como sequela do sarampo. Sem contar a mortalidade aguda que a doença dava, porque o sarampo causava uma redução muito grande na imunidade. E dali vinha a otite por infecções secundárias, por bactérias, as pneumonias extensas. Então,
todo mundo sabe, historicamente, quantas crianças morreram em função dessa doença que é completamente prevenida com o uso da vacina. Então, nós tínhamos muitos sequelados que a gente vê ainda hoje, né, de pessoas adultas, por exemplo, que são sequelas da poliomielite. Quantas pessoas tiveram essa limitação e o que significou para o Estado, além da perda que não tem quantificável, que é ter uma pessoa na família com sequela de paralisia infantil, que poderia ter sido prevenida com uma vacina muito simples. Quantas crianças, antes da vacina da influenza, que é uma vacina simples do dia a dia, quantas crianças morreram com infecções graves, inclusive com essa síndrome de angústia respiratória grave, pela influenza, que não é só o coronavírus que dá. Esses vírus influenza agressivos, também antes da aplicação das vacinas, quantas crianças não morreram, e mesmo adultos? Quantas pessoas nós temos, mulheres em idade jovem, que desenvolveram o câncer de colo porque você não tinha acesso à vacina do HPV que nós temos hoje? Quer dizer, quando você deixa de vacinar seu filho, você está deixando totalmente desprotegido as situações que você, dentro da sua autonomia, você consegue impedir que ela tenha qualquer uma dessas doenças e qualquer uma dessas sequelas, que é o que todos nós pais queremos. Então, você vacinar uma criança é um ato de proteção e que você tem que estar muito atento, tem que aprofundar a leitura a respeito, olhar para trás, ver o que significavam essas doenças e quanto elas foram prejudiciais e quantos sequelados nós temos hoje em função dessa atitude que poderia ser prevenida com o uso de uma vacina, simplesmente. Doutor, e é muito importante também seguir o calendário, né? Existem algumas vacinas que têm aí mais de uma dose e elas também devem ser cumpridas aí à risca. É importante porque cada vacina tem uma característica. Tem vacinas que você tomando só 2 doses ou 3 doses, elas são suficientes para dar um tempo prolongado de proteção. Outras precisam ser repetidas a cada 10 anos, por exemplo. Então, cada vacina tem uma característica. Então, a orientação que é dada pelo Ministério da Saúde, dessas vacinas serem repetidas ao nascimento, com 2, 3, 4, 5 meses, 6, 9 meses, 1 ano e meio. Essa sequência de vacinas ela tem que ser seguida de forma bem orientada. Por quê? Nós sabemos que para cada doença que você protege, a vacina tem uma capacidade de imunidade. Então, às vezes, esse tempo não é muito duradouro. Por exemplo, vacina da influenza, da gripe, ela cai anualmente, então você tem que reforçar a cada ano. As vacinas com a difteria, tétano, coqueluche, você tem que repetir pelo menos 3 doses e mais um reforço até 1 ano e meio. Então, cada doença dessa, ela é prevenida com uma vacina que tem uma periodicidade de repetição e que deve ser seguida de uma forma bem adequada para não perder, porque se você for prestar atenção, no primeiro ano de vida, a criança, todo mês praticamente, até os 6 meses, todos os meses, ela toma uma vacina. Mas uma vacina não são várias. Então, na verdade, quando você perde uma data dessa, você faz uma sobrecarga muito grande para as datas vindouras e vai, inclusive, postergar, às vezes, o uso de uma vacina que a criança, quando chegar naquela idade que deveria estar protegida, não tem a proteção. Por exemplo, a do sarampo, que ocorreu classicamente, que ao se perder a vacinação com 9 meses ou reforço com 12 meses, a gente começou a ter os casos que a gente presenciou, inclusive em crianças maiores, que foram negligenciadas no período que elas deveriam ter sido vacinadas no passado. Importante a gente frisar também que a não vacinação é um problema de saúde pública. A não vacinação é um problema de saúde pública e de polícia. Porque nós temos que um pai que não vacina uma criança, que está tirando a oportunidade que ela tem de ficar livre de uma doença incapacitante e que não a coloca inclusive em risco de morte, é uma situação de polícia, é uma negligência da família. A criança tem que ser protegida, isso é uma obrigatoriedade para os pais. Para a gente finalizar, doutor, nós vivemos aí num cenário atualmente aí com relação ao coronavírus, à Covid-19. Isso não impede em nada, não mudou o calendário de vacinação e não impede os pais de vacinarem os seus pequenos aí com relação a proteção para outras doenças. Esse percalço que nós tivemos de um período de afastamento social justifica, de certa maneira, que os pais não tenham levado os filhos para tomarem as vacinas naquelas datas que estavam estabelecidas. É justificável. Entretanto, nós já temos que aproveitar agora, que nós já temos formas seguras de comparecermos nas unidades de saúde e fazer a vacinação adequada.
já nós vivemos um momento epidemiológico que os pais já podem levar com segurança as crianças para serem vacinadas, então nós temos que retomar e fazer todo um planejamento de recuperação das doses que ficaram sem serem feitas num período que realmente nós tínhamos dificuldade de nos deslocarmos até os postos de saúde. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Hoje a gente falou um pouco sobre arte-terapia, o uso da arte para tratamento emocional desses pacientes, para que eles possam expressar as suas dores, os seus sentimentos, que muitas vezes eles não têm conhecimento nem do que sentem, e através dos desenhos, dos artesanatos, isso fica expressado e é possível dar continuidade num tratamento. Lembrando que o Papo com Ela vai ao ar todo domingo às 10 da noite, nosso horário alternativo é quinta-feira, 13h. Você pode nos ajudar a fazer o Papo com Ela, mandando a sua sugestão de temas que você gostaria de ver discutidos aqui no Papo com Ela e também sugestões para os nossos quadros. Nós temos perfil, superação, faço bem você também, arte e instrumento, papo indica, então você pode ficar à vontade. Para isso nós temos 2 canais para que você entre em contato. É o nosso Instagram, @papocomela, e também o nosso e-mail, papocomelatbo@gmail.com. Tenham todos uma excelente semana. A gente volta na semana que vem trazendo mais informação para você. Até lá!